defesa, os mesmos avisos que foram feitos na fala inicial permanecem vigentes para que o Ministério Público e a turma do Ministério Público respeite a fala da defesa. E agora a defesa dispõe de 30 minutos para fazer a sua sustentação inicial, assim que iniciarem a fala inicial para nós. Vontade. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente da sessão. Boa noite, excelentíssimos jurados aqui presentes. Cumprimento também o Ministério Público e aos meus amigos advogados aqui da defesa dos réus aqui presentes, que no caso são nossas vítimas. Vítimas, eu vou explicar por quê. É preciso contar os fatos detalhadamente, coisa que o Ministério Público omitiu algumas coisas e deixou passar, por assim dizer. Ocorre que esses homens aqui, pessoas de bem, com bons antecedentes criminais, pais de família, pessoas estudiosas, conhecedores de muita coisa do que é certo. Não como o Ministério Público ali tentou mostrar pessoas perversas, pessoas maléficas, capazes de fazer atrocidades. Não. Esses homens aqui, esses sobreviventes, são mais vítimas do que todos. Porque o que passaram ali dentro, acho que não temos a percepção, porque não estávamos lá. Preciso começar os fatos relatando que esses homens, antes de entrarem na caverna, eles passaram na sociedade espeleológica, exploradores de caverna, amadores sim, porém cientes dos protocolos de segurança. Foram na sede da sociedade e afirmaram: estamos indo, deram a localização da caverna, a entrada e tudo. Ao chegarem no local do fato, os homens aqui, os sobreviventes, ao adentrarem, houve uma avalanche, um desmoronamento, como o Ministério Público citou aqui. E desse desmoronamento ficaram enclausurados, presos lá dentro daquele local, sem opção de saída. Então, os novos sobreviventes aqui, essas vítimas, ficaram próximos ali da entrada e aguardando o resgate. Passado-se horas a fio, passado-se o período que já era para ter retornado, as suas famílias desconfiaram do atraso, da demora dos seus entes queridos ao retornar para casa e entraram em contato com o secretário da sociedade. É importante citar isso. O secretário da Sociedade Espeleológica mandou então uma equipe de resgate própria para o local. Chegando no local, esses socorristas avaliaram a cena e viram que precisariam de mais pessoas, precisariam de mais profissionais, de máquinas pesadas para poder prosseguir com o resgate desses homens aqui. Foi então que o Estado entra junto com esses socorristas, porque entraram representantes do Estado. Esses eram geólogos, engenheiros, médicos, sacerdotes, entendeu? Pessoas ali também da lei, juristas, por assim dizer. E iniciou-se então esse trabalho de resgate. Porém, há de citar, como já foi citado, que houve um desmoronamento, um novo desmoronamento, que vitimou sim 10 pessoas, 10 operários, 10 vidas inocentes. E eu pergunto para vocês, onde estavam os especialistas que não preveniram essa catástrofe? Catástrofe essa que poderia ter sido prevista, poderia ter sido evitada sim. Lembrando que eram pessoas contratadas, eram operários contratados, constantes altos. Então, passado esse primeiro susto, essa primeira tragédia, seguiu-se os dias de resgate. Ao 20º dia, vejam bem, 20 dias depois do desmoronamento, que soube-se, 20 dias depois que descobriram que esses homens tinham um radiocomunicador, quem lhes garante que eles não estavam tentando manter contato desde o primeiro dia? Quem aqui, senhores jurados, pode dizer o contrário? Então, quando o Estado, os seus representantes, os engenheiros, os médicos, todos aqueles que estavam ali trabalhando para resgatar esses homens, porque esperar 20 dias para depois ter o primeiro contato é um absurdo. Visto que a primeira coisa que você faz é procurar o contato. Será que estão vivos lá dentro? Nós sabemos, nos atentaram a isso. Feito esse contato, né, os engenheiros montaram no seu acampamento uma central de comunicação e entraram em contato com os sobreviventes, que prontamente perguntaram dos engenheiros: quantos dias nós vamos permanecer aqui, enclausurados nesse inferno, nessa escuridão, nesse local de dor, de sofrimento? Foi-lhes dito: 10 dias.
se não houvessem novos desmoronamentos. Ou seja, 20 dias já estavam ali. Lembrando que esses homens adentraram nessa caverna apenas para realizar um trabalho de poucas horas. Não foram acampar, não levaram provisões para passarem um mês presos lá dentro. Esses homens aqui foram e iriam retornar no mesmo dia. É fato que as famílias, ao perceberem a demora no retorno para sua casa, desconfiaram, estranharam. Eles não falaram que iam demorar mais do que 19 horas, vamos dizer assim. Então, é de se citar isso, senhores. É um fato que esses homens aqui não tinham imaginação, não imaginavam que... Usado, uma questão de ordem que foi suscitada. Não consta nos autos que eles estavam em uma expedição apenas por 19 horas. Não, mas eu supondo, eu falei supondo. Vamos lá. Existe uma situação aqui que eu preciso explicar para que vocês não entendam que eu estou pendendo para o lado da defesa. Existe um princípio constitucional chamado plenitude de defesa. Ao contrário do Ministério Público, isso daqui eu vou fazer esse esclarecimento para a vida real. O Ministério Público, ele representa o Estado. Então, o Ministério Público, ele precisa acusar nos termos da denúncia. A defesa pode dizer assim: senhores, ele matou naquele dia porque ele estava em legítima defesa, ainda que isso não conste no processo. Perfeito? Porque a defesa é plena. Então, a defesa pode sustentar isso. Ele não pode afirmar assim: senhores, eles estavam lá falando que seria apenas 19 horas. Mas ele pode dizer, vamos dizer assim, isso que ele falou, vamos dizer assim, 19 horas. Isso é uma suposição que a defesa pode fazer pelo princípio da plenitude de defesa. Agora, se ele afirma algo categoricamente, você pode suscitar questão de ordem. Beleza? Entendido? Só para ser de forma justa, também foi indeferido uma questão do Ministério Público, da defesa, uma questão indeferido do Ministério Público. Estamos empatados aí, viu? O juiz está totalmente imparcial, mas precisa esclarecer esses pontos para você. Pode continuar. Desculpa, e 5 minutos, tá? 5 minutos, muito obrigado, Excelência. Voltando aos fatos, senhores jurados e aos demais presentes. Após esse contato tardio, muito tardio, 20 dias, os sobreviventes perguntaram quantos dias vamos permanecer presos aqui. Foi dado, falado que iriam permanecer 10 dias, mais 10 dias, 20 mais 10, se caso não houvesse um novo desmoronamento. Eles levavam poucas provisões, estavam sobrevivendo um pouquíssimo, eu digo pouquíssimo mesmo, que tinham de alimento, o que seja. Lembrando que consta nos autos, a caverna não havia meio de sobrevida, não havia vegetação, não havia qualquer animal, um gafanhoto que seja, que poderia ser usado como proteína, por que não? É um modo de sobrevivência, mas não, a caverna era inóspita, não havia chance de sobreviver. Questionados os médicos, os sobreviventes questionaram os médicos e perguntaram: é possível que a gente sobreviva esses 10 dias sem comer? Já estavam em estado de inanição, é bom citar isso, que com 20 dias, com pouca alimentação, o seu corpo começa a se consumir. Você, o seu corpo, para tentar manter vivo, vai consumir a sua gordura, vai consumir a sua carne, e você vai ser comido por você mesmo até entrar no estado de morte. E então o médico disse: não é possível que vocês sobrevivam. Eis aí a primeira facada, por assim dizer, do Estado. Mais uma, né? Mais uma omissão, uma negligência. Esses homens ficaram desolados. Houve-se então um hiato de 8 horas, sem comunicação. Lembrando que durante essas 8 horas o Estado não procurou um novo contato para saber se estavam bem. E então, nesse momento, Roger Wetmore, iluminado por uma provisão divina, por assim dizer, decidiu que eles precisariam agir de uma forma para sobreviver. Não aguentariam, o médico disse isso para eles, não aguentariam viver mais 10 dias sem comer. Não há nada para comer aqui. Então Roger proferiu de sua própria boca a ideia: e se a gente comesse da própria carne para sobreviver? Afinal, já fomos condenados, vamos morrer todos aqui.
estamos fadados à morte. Recebemos a nossa sentença, excelências. Vejam bem, receberam a sentença de morte nessa ligação, nesse contato por rádio. Quem aqui não se desesperaria, não faria o possível, arranharia as paredes, se possível, para sair, tentar cavar a própria saída? Esses homens não podiam fazer isso, é humanamente impossível, já estavam desgastados demais. Então Roger citou, proferiu essa ideia. Então, 8 horas após, Roger, consta nos autos mais uma vez, Roger falando em seu nome e em nome dos sobreviventes, porque ele era um líder, vejam bem, ele era um líder desde o primeiro momento. Roger tomou as rédeas da situação e, como líder nato que era, buscava uma solução para que todos pudessem sair com vida. Então, Roger pediu para falar com o médico e perguntou: é possível sobreviver da carne humana? O médico disse que sim. Consta nos autos que o médico disse que sim. Então ele falou: se a gente fizesse um sorteio aqui, eu tenho os dados que eu uso na hora do almoço para brincar aqui, se a gente fizesse um sorteio e quem tirasse, supondo, quem tirasse o menor número fosse o escolhido, o que você acha? Nesse momento o médico não quis proferir uma palavra, não quis botar seu nome em jogo, vamos dizer assim, se omitiu, não falou nada, não proferiu nada, nem disse que sim, nem que não. Então Roger pediu para falar com o representante da lei. Esse também lhe pegou uma resposta, nada lhe disse. Roger então apelou para os sacerdotes. Não esperava, não como se esperasse uma aprovação pela lei, mas sim um acolhimento moral, uma palavra de conforto que seja, que pudessem aguentar por mais tempo. Não, nada lhe foi dito, não foi dito nada. O Estado, mais uma vez, foi omisso. Foi omisso. Isso tudo aconteceu no 20º dia. Essas 8 horas de ato entre uma comunicação com o outro foi durante esse 20º dia. No 23º dia ocorreu o sacrifício de Roger. E então, no 32º, mais de 10 dias depois, esses homens puderam sair daquela caverna, puderam a ilusão de que estariam livres, mas não, estão aqui, fracos ainda, debilitados mentalmente e agora sendo injustiçados perante essa corte. E nós pedimos, senhores jurados, excelências, que votem sim pela absolvição. Com isso eu passo a palavra para o Dr. Jackson. Boa noite a todos. Gostaria de chamar a atenção para o efeito fisiológico da inanição no corpo humano. O que é inanição? Inanição é simplesmente a falta de alimento. O que ocorre ao corpo humano após 10 dias de inanição, após 10 dias de falta de alimento? Conforme o material que foi distribuído aos senhores, estudos científicos, estudos médicos comprovam que após 10 dias de inanição, o corpo começa a apresentar fraqueza extrema, perda muscular e degeneração cognitiva. O que é degeneração cognitiva? O cérebro começa a não funcionar mais normalmente, há um declínio nas faculdades mentais, há um declínio no raciocínio. Então, após 10 dias, o corpo humano experimenta fraqueza extrema, perda muscular e degeneração cognitiva. Após 20 dias de inanição, conforme os estudos científicos, os estudos médicos mostram que foi o dia do contato. Após 20 dias de inanição, o corpo começa a apresentar falência hepática e arritmia. O que é a falência hepática? O fígado, que é um órgão responsável por vários processos metabólicos para garantir o equilíbrio do corpo, ele começa a falhar. O que é a arritmia, senhoras e senhores?
Arritmia é quando o coração não consegue mais manter o ritmo. Isso após 20 dias. O coração não consegue mais manter o ritmo. Ele começa não tem mais aquela cadência normal, não tem mais aquele funcionamento normal. Isso com 20 dias, que foi o dia do contato. Quando houve o contato via rádio com sobreviventes, eles já estavam sofrendo os efeitos fisiológicos de 10 dias e estavam iniciando os efeitos fisiológicos de 20 dias. Eles já estavam passando por fraqueza extrema, perda muscular e degeneração cognitiva. E estavam iniciando a falência hepática, estavam iniciando a arritmia. Eles já estavam começando a aumentar gradativamente o seu risco de morte. Foi então que o Roger, conversando com a equipe de resgate, com os engenheiros, com os médicos, ele disse: quanto tempo, questionou, quanto tempo nós temos ainda que esperar? Isso ele já estava sofrendo os efeitos fisiológicos da inanição. Quanto tempo ainda precisamos esperar? 10 dias. Então, para além dos 20 dias, ainda haveriam 10 dias para esperar. Então ele propôs: se a gente sacrificasse um, se a gente se alimentasse de carne humana, será que nós não conseguiríamos sobreviver? Ou o resto do grupo conseguiria sobreviver? E foi confirmado pela equipe médica que sim, muito a contragosto, a equipe médica confirmou: sim, é possível. Então, se a gente tirar uma sorte aqui, será que a gente vai conseguir? É possível. Mas aí não foi, não se omitiram, não foi dada a resposta, mas já estava confirmado que seria possível. Se o resgate, se não tivesse tomado nenhuma ação, se não tivesse tomado nenhuma providência, o resgate com 32 dias, aqueles homens estariam todos mortos. Seria encontrado 5 cadáveres naquela caverna. Assim que a equipe de resgate chegasse ao ponto onde estava aquele grupo de exploradores, eles estariam. O colega ele afirmou que eles estavam zero de alimento no 20º dia, o que não ocorreu. Roger entrou em contato, ele falou que estava escasso as suas provisões, estavam acabando e não zero. Eu vou dar a oportunidade da defesa confirmar ou discordar dessa fala do Ministério Público. Ou seja, até mesmo esses argumentos que ele utilizou, o primeiro de 10 dias sem alimentos, é que está dizendo como se fosse zero. O segundo, 20 dias sem alimentos. A questão inicial que eu quero saber mesmo, o ponto, é sobre o processo. Isso aqui é uma questão de medicina legal, ele trouxe, eu falei que era permitido, está tudo bem. Mas o que eu quero saber, ele relatou no caso. Não pode. O que eu quero saber, na verdade, é se eles estavam com alimentos escassos nesse período citado ou se eles estavam completamente sem alimentos. A defesa está certa? Então eu defiro a questão de ordem pela defesa e peço que o nosso conselho de sentença desconsidere essa fala da equipe da defesa, tá bom? O Ministério Público teve a questão de ordem deferida. Ok, foi citado pela promotoria o caso dos Andes, de 1972. Vocês sabem em quanto tempo eles começaram a comer a carne dos cadáveres? 15 minutos. Eles começaram a comer a carne dos cadáveres no 5º dia. Eles não suportaram mais que 5 dias. Vocês sabem quanto tempo o máximo que Mahatma Gandhi, grande ativista indiano, suportou na sua greve de fome? 21 dias. Dessa forma, conforme os estudos científicos que foram disponibilizados aos senhores, conforme os fatos que já foram relatados, conforme o parecer médico que já tinha sido confirmado no dia do contato, está confirmado, está caracterizado estado de necessidade, conforme o artigo 24, no qual houve o sacrifício de uma vida, houve a perda de uma vida, para que fosse possível salvar 4 vidas. Então nós temos aí
uma perda de uma vida justificando para salvar 4 vidas. Um valor para salvar um valor maior. Né? O valor sacrificado para salvar um valor maior. Meu muito obrigado a todos. Passo a palavra à minha colega Ana, a doutora Ana, que vai discorrer acerca de vários. Pronto. Excelentíssimo senhor juiz, senhoras e senhores jurados e todos os membros dessa corte, boa noite. Boa noite. Hoje eu venho diante desta tribuna exercer uma das tarefas mais difíceis do direito, mas também uma das mais nobres: defender aqueles que até o último segundo de vida lutaram por ela. A primeira prova que eu quero mostrar para vocês está na página 6, tá bom? Está escrito do lado prova 1. Desde que se soube que os exploradores tinham levado consigo apenas escassas provisões, e se ficou também sabendo que não havia substância animal ou vegetal na caverna que lhes permitisse substituir, temeu-se que eles morressem de inanição antes que o acesso até o ponto em que se achava se tornasse impossível. É de conhecimento universal que esses homens estavam presos há mais de 20 dias dentro daquela caverna, sem acesso a alimento e sem recursos externos. Imaginem comigo, senhores, aqueles homens sem alimento, com fome, no escuro. Eles não sabiam mais o que fazer, homens desesperançosos, como nos autos mesmo cita, desafortunados. Desafortunado significa infeliz, ou aqueles que tiveram má sorte. Eles não estavam ali porque eles queriam, eles estavam ali porque as circunstâncias levaram eles a estar até ali. E isso vem a segunda prova, na página 6. No 20º dia, a partir da ocorrência da avalanche, soube-se que os exploradores tinham levado consigo para a caverna um rádio, transitorizado capaz de receber e enviar mensagens. Eles estavam em isolamento total e nessa prova eu cito também a ausência do Estado, porque somente após 20 dias eles conseguiram contato com aqueles homens que já estavam ali, sendo que no primeiro dia, após a família deles saberem que eles não voltaram para casa, eles citaram a expedição que eles estavam. Eles avisaram os supervisores daqueles homens, mas mesmo assim o Estado foi omisso, porque só foi após 20 dias que eles foram procurar contato com os sobreviventes. Além disso, uma das provas que falam é quando eles matam eles. Só que eu quero falar para vocês, antes deles fazerem qualquer coisa, eles consultaram. E como o meu colega, ele falou, Roger mesmo, ele falou em seu nome. Eles não eram assassinos, eles não estavam pretendendo fazer um crime. Eram homens tentando sobreviver. Era apenas o instinto, a natureza que prevalecia ali. Não tinha mais lei, porque eles não sabiam mais nem o que eles estavam fazendo. Eles não estavam igual a gente, pessoas normais, alimentadas, que dormiam. Nem isso mais eles conseguiam fazer. Não há crime quando a gente pratica em estado de necessidade, prevê em artigo 26, inciso 1. E como já dizia o filósofo Nobel, a lei deve ser um instrumento de justiça e não de crueldade. E quando a gente aplica a lei sem olhar as circunstâncias desses homens, a gente não faz justiça, a gente faz vingança. E é isso que hoje a acusação quer fazer aqui, vingança. Porque se eles quisessem fazer justiça, eles estariam olhando o que esses homens passaram, as circunstâncias que eles estavam. Por isso eu peço, não condenem esses homens por eles estarem vivos. Não punam a vida por eles terem vencido a morte. O que aconteceu naquela caverna foi uma emergência. Não foi escolher livres. Eles não escolheram matar. Eles escolheram sobreviver. E que cada um de nós, antes de julgar, tenha coragem de se perguntar. Porque para isso tem que ter coragem. O que eu faria dentro de uma caverna prestes a morrer? Muito obrigada. Eu passo a palavra para a minha amiga, doutora Ana. Senhores do júri, como é que vocês estão? Boa noite. Eu quero iniciar minha tese dizendo que o meu nome é Andra Oliveira Lima e a minha tese vai se basear no artigo 23, inciso 1º do Código Penal Brasileiro, que diz que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. Então, visto que já sabemos que aqui, nessa bancada, possui 4 colegas e amigos,
não existe melhor alusão para colocar vocês agora comigo imersos naquela caverna. Como se fossem estes homens aqui na frente. Eu quero que vocês explorem a capacidade sensorial de vocês, adentrando comigo agora, para dentro daquela caverna, esperando ela desmoronar. Porque como o Ministério Público alegou que estes homens se colocaram nessa situação. Quem entra numa caverna esperando que ela vai desmoronar? Quem vai para o seu trabalho esperando sofrer um acidente? Então, eu quero que vocês analisem com empatia o que eu vou dizer agora. A situação que esses homens ficaram, o pânico que esses homens passaram tentando escapar de dentro daquela caverna, porque houve tentativas. Não pensem que não houve tentativas de sair dali, escavando ou qualquer coisa que eles pudessem fazer. Imagine o estado desses homens naquele lugar insalubre, tendo que fazer suas necessidades fisiológicas ali mesmo, sem qualquer privacidade. O terror psicológico, a desesperança, a dignidade humana sendo afetada pela falta das suas necessidades básicas em relação à sua capacidade de urinar, defecar, tendo a sua privacidade. Imagina só que ambiente insalubre se tornou aquela caverna. Então, após 20 dias, eles tiveram o primeiro contato com o mundo externo. Eles estavam, sim, sob o justnaturalismo, sob a lei natural. E eles tiveram esse primeiro contato, então veio a luz de esperança, de que eles seriam, sim, resgatados. Eles acreditaram na possibilidade de sair dali vivos e se apegaram a isso com tanta força que aquilo se tornou algo grandioso. A necessidade de sair dali. Eles tinham que aproveitar essa oportunidade. Então, não ter a possibilidade de viver já é doloroso o suficiente, mas oferecer esperança a quem está faminto e à beira da morte é pior ainda. Então, eu quero dizer que para esses homens esperar o resgate, eles tinham que estar alimentados e vivos. Porque eles iam lá dentro daquela caverna buscar cadáveres? Era isso que eles queriam? Buscar 4 cadáveres? 5 cadáveres em vez de 4? 4 sobreviventes, como é o caso que eles estão aqui agora? Eles não tinham o direito, senhores jurados, de fazer qualquer possibilidade de salvar a sua própria vida. Digam, senhores jurados, se vocês podem dizer que esses homens não tinham o direito de tentar qualquer coisa para se manterem vivos. Vocês, na condição desses homens como estão agora, eu coloquei vocês dentro da caverna, junto com eles, naquele estado. Colegas, parceiros. Então, o estado de necessidade, em conjunto com o justnaturalismo, fizeram esses homens evitar um perigo iminente atual, que não foi por eles causados. Eles não provocaram isso, como o Ministério Público disse, que eles se colocaram naquela situação insalubre. Então, o que não podia ser evitado de forma alguma, esses